A gente vai Bom, de boa. então, estreia do podcast do Conecta, não é isso? A gente está aqui no estúdio do Space 22, aqui em Vitória, junto com um dos membros do nosso grupo, o Lucas Rosseto, que é personal trainer, e que, inclusive, é uma das pessoas que tem desenvolvido as melhores estratégias de parceria de negócios até o momento que a gente tem visto. Ele falou um pouco sobre isso no nosso último jantar que rolou no Delira, e a gente deve pedir para ele dar uma detalhada nessas coisas aqui. Mas, de qualquer forma, se apresenta aí, Lucas, pra gente, pra galera saber quem você é, da onde você veio, qual que é a sua formação. Ok. Primeiro, obrigado aí o pessoal do Conecta, né? Eu entrei no grupo, né? E aí a gente vai desenvolvendo junto, né? Com o grupo. Eu achei isso que é sensacional. Então, assim, agradecer pelo convite de estar aqui nesse podcast hoje. Então, eu sou o Lucas, eu sou personal trainer. Eu sou formado desde 2008, então já estou nessa caminhada aí, já tem mais de 15 anos. Eu sou mineiro, de BH. Terrinha maravilhosa. Já morei lá. Eu adoro. Exato. E me aventurando aqui em terras capixabas, e achei o lugar sensacional para se viver. Então, eu me mudei em meio à pandemia, né? Então, eu acabei, vamos dizer assim, desbravando em um momento de crise, porém que foi muito interessante. Foi bom para juntar os cacos e se reerguer. E como é que foi lidar com a pandemia sendo profissional de educação física? Eu imagino que tenha sido terrível, porque muita gente teve muito problema, porque, querendo ou não, fecha as academias, você não tem onde dar aula. Inclusive, um amigo meu que é personal, chegou uma época que eu fui fazer aulas com ele, em meio à pandemia, a gente tinha que, tipo assim, ir pra praia, isolado, cada um de máscara, aquele medo ainda de pegar Covid. Como é que você resolveu, sem conhecer ninguém aqui, e ainda não podendo dar as aulas da forma que você já dava? Não, perfeito. O que aconteceu? Eu acho que muitos profissionais, e aí eu coloco profissional de educação física nisso, a gente teve muito que se reinventar. Então, eu consegui fazer essa mudança muito porque eu consegui desenvolver a parte de aulas através da parte do celular, né? De fazer videochamadas, né? Porque todo mundo preso em casa, todo mundo naquela agonia de não saber o que vai acontecer, aquele medo total de tudo, né? Então, algumas das pessoas, alguns dos meus alunos, eu fiz meio que um novo plano, né? Plano financeiro, né? De novo produto para atendê-los. E aí a gente começou a fazer essas aulas. Então, eu fazia mesmo como se fosse um personal, eu com o celular de um lado e os alunos com o celular do outro lado. E aí colocava uma caixinha para me escutar, alguma coisa, e eles deixavam um pouquinho mais afastado para eu vê-los fazendo as atividades, os exercícios. E deu super certo durante a pandemia, sabe? Eu acho que muitas pessoas que não sabiam que aquilo funcionava, acabou sendo muito adepto e desenvolvendo muito mais para essa área da tecnologia mesmo, sabe? Então, eu tinha alguns alunos. Nesse período, eu refiz as contas, né, dentro de casa, aluguel e tal, e dava para pagar um aluguel morando aqui, beirada de praia, para mineiro é um negócio surreal. É isso que eu ia perguntar, no momento econômico tão difícil, né, mundialmente falando, e aí para você foi duplamente difícil, porque você mudou, né, de estado. Exato. E aí, por que o Espírito Santo? E aproveitando para perguntar também o que você está achando da economia aqui no estado. Nossa. Fazendo um comparativo com Belo Horizonte também. Legal. Então, quando eu me mudei para cá em meio à pandemia, os preços de Vitória, eles estavam mais, como que eu posso dizer, mais adequados, vou colocar assim, com uma realidade que era muito próxima de Belo Horizonte. Então, eu consegui fazer uma transição em que meu aluguel não aumentou muito. Eu tinha uma diferença de, sei lá, R$200 de aluguel
em que aqui eu morava realmente próximo da praia, e lá morava num bairro de classe média. Não tinha uma questão também de qualidade de vida. Exatamente. Então, na hora que eu percebi que por essa diferença financeira, que era o meu maior gasto, um aluguel, e que eu tinha uma qualidade de vida totalmente diferente, e aí, no caso, eu estava em Vila Velha, né? Primeiro eu fui para Vila Velha, depois eu vim para Vitória. Então, eu percebi que dava para se fazer isso, dava para se viver bem, né? E ainda mantendo a faixa de preço que eu já estava acostumado a pagar. Então, eu me mudei para cá e o cenário, eu acho que foi muito isso. Eu não peguei um cenário pré-pandemia. Então, eu não sei como que era. Não tinha comparativo. Exato. E todo mundo se reerguendo um pouco, sabe? Eu acho que isso também foi muito interessante. Porque meio que ficou estagnado, ninguém sabendo o que fazer. E depois disso que vieram, né, as novidades, vamos dizer assim, do mercado, né? E assim, online, né, você tem a possibilidade de dar aulas para quem você quiser, em qualquer lugar que você quiser. Logo que você chegou e começou a fazer isso, você atendeu prioritariamente pessoas de Belo Horizonte que você já tinha contato, ou você arrumou alunos aqui mesmo? E como que foi essa captação também, né? Num lugar novo, os primeiros alunos, como é que chegaram? Então, com relação ao atendimento online, foram mais os meus alunos mesmos e muita indicação daqueles mesmos alunos. Foi assim que aconteceu muita captação. A mãe estava em casa, entendeu? Então, a filha sugeriu para a mãe fazer aula comigo. Eu ia até fazer um adendo aqui, não sei se você teve essa percepção, você que trabalha diretamente voltado para essa área de saúde, né? Eu tenho uma corretora e a gente teve realmente um boom durante a pandemia na venda de planos de saúde e de seguro-saúde. Então, acho que teve uma conscientização geral aí de cuidado com a saúde, o medo também, né? Exato. Saúde mental também, né? Muita gente fazendo terapia. Exato, né? exato. E o medo realmente de ter uma comorbidade ou de ter alguma complicação caso pegasse o Covid. E aí, de repente, as pessoas queriam se cuidar mais e também, estando dentro de casa, em isolamento, ter a opção de poder fazer uma atividade, se conectar ali ao vivo com uma outra pessoa também, acho que junta... Exato, foi muito essa junção, sabe? E eu digo que, apesar dos pesares da pandemia, nunca é bom a gente comentar, assim, que foi uma coisa boa, mas teve, sim, para a área da saúde, um lado muito positivo, que as pessoas se atentaram a cuidar da saúde né? Vamos dizer assim, porque muita gente se cuidava depois que já tinha alguma comorbidade, já tinha algum problema de saúde e aí ia procurar alguma coisa para ser saudável. Dessa vez as pessoas perceberam que não, quem era mais, vamos dizer assim, tinha a imunidade um pouco melhor, né? Então conseguia ter... se sair melhor na pandemia, né? Eu acho que o que assustou também foi ver atletas que acabaram falecendo por conta do Covid, e aí você via que ninguém estava imune, né? Exatamente. Então, peraí, vamos correr atrás. Exatamente. Se conectar a muitas pessoas. Então, isso era muito interessante, porque muitas das vezes, durante a aula, a gente procurava saber se estava bem, se estava feliz, o que estava fazendo. Porque muita gente, igual eu tinha uma aluna que ela tinha 87 anos, me parece. Caramba. Então, tipo assim, tinha toda aquela vidinha acostumada a sair, a fazer as coisas do dia a dia, e do nada tiveram que trancá-la dentro de casa, falando que tem um bicho lá fora que mata todo mundo. E ainda lidar com perda entendeu? de entes queridos, Exato, exato. próximas. Então, assim, era muito... ficava com muito medo, sabe? Então, Teve era muito para esse saber. aspecto, né, do medo, assim. Né? Exato, era para saber muito como é que tava. Então, eu brinco que durante as minhas aulas, eu vou conversando com as pessoas e junto com isso, eu vou fazendo os exercícios, sabe? Sim. Que é muito de trazer essa parte da parte mais psicológica, né? Da terapêutica, exato. E desenvolvendo mesmo as pessoas, porque eu lido muito com o público que também é empresário, entendeu? Então, muitas das vezes, o fato deles... Eu brinco que eu sou muito curioso.
Então eu quero saber o que eles estão fazendo, como que é. Então eu acabo buscando um pouco dessas estratégias dele. Também, né? Não foi por acaso, né, que veio parar num grupo de networking de Exato, empresários, né? Já exato. trabalha com gente assim. Exato. Né? E aí eles mesmos comentando comigo a respeito do que eles já fazem, ou então da forma como que estão atuando aquela hora, né, dependendo da empresa, eles acabam desenvolvendo mais habilidade na hora de fazer, entendeu? Então, poxa, Sim. eu estava pegando, sei lá, fazendo uma contratação assim, e aí a gente vai discutindo e vai conversando mesmo, uma conversa bem despretensiosa, que acaba desenvolvendo, às vezes, uma nova estratégia, entendeu? Eu costumo dizer que criatividade, ela tem muito disso, né? E, às vezes, eu tô travado num design que eu não tô conseguindo fazer, eu saio da frente do computador e vou dar uma caminhada, vou pedalar, vou pra academia, fazer qualquer coisa. E, de repente, dou um clique e aquela solução vem. Então, eu imagino que seja, de maneira análoga, com o exercício, um pouco parecido, porque, às vezes, você está conversando com um cara, ele está ali passando por um problema com uma situação dessa na empresa, e, de repente, você conversando com ele, você acaba trazendo ele para uma outra luz, mesmo que você não entenda nada do assunto, né? Porque ali Sim. ele está naquela atividade ali, ele também está colocando a cabeça para funcionar e acaba que a ideia vem. Sim. Isso tem muita relação com criatividade e, querendo ou não, muitas vezes você tem que ser criativo para você desenvolver soluções que vão resolver determinados problemas, mesmo que você não seja um criativo por natureza. Imagino que isso, inclusive, leve a gente a o que a gente até queria saber um pouco mais de você. Foi nesse processo, trabalhando com os empresários, que essas suas ideias de fazer parcerias com outras empresas e outras pessoas surgiu inicialmente? Foi assim, tipo, batendo papo com esses caras, você descobre que ele trabalha com alguma coisa, você fala, poxa, cara, você não quer fazer uma ação aqui e, de repente, apresentar sua empresa e tal? Imagino que tenha sido até antes do Conecta. Porque realmente dentro do Conecta você é referência com relação a isso, né? Esses insights, essas ideias de parceria. Eu já fiz parceria, tive resultado positivo. Sim. Então, assim, eu acho que eu queria entender também da onde que vem, qual é a inspiração. Isso vem de lá, de Belo Horizonte, de Minas? É mais presente lá ou não? Isso é algo inato seu? Como é que funciona isso? Cara, eu brinco que é muito essa essência do mineiro, né? Ah, sim. Tá A chegando gente... um café. Falando em Opa. mineiro, tá chegando um café aí, ó. A gente vai receber um cafezinho especial do pessoal do Space 22. Vai dar um pequeno intervalo aqui no podcast. Depois a gente corta e edita também, não tem problema nenhum, não. Mas assim, falou, a essência do mineiro, chegou o café, bicho, impressionante. Já veio com cheiro, já. veio Ou com cheiro. um pãozinho de queijo. Gente, queijo com café é aquela coisinha maravilhosa que todo mineiro gosta de oferecer quando chega em casa, né? Exato. Quando a pessoa vai visitar. Exato. Agora acho que tá faltando a caneca só. E aí a gente já pode também abrir o biscoito. Cara, a gente tá aqui patrocinados pelo Members Mark, direto patrocinado pelo Suns Club. Ó. Se você não é do Suns Club, faça a sua... É só esse pequeno Nossa, bloco. carteirinha. Não, isso é muito grande, cara. Pega só Vou tirar os dois pequenininho pra você pequenininhos. escolher. Tá ótimo. Eu achei que o biscoito era pequeno também, mas tudo bem. Muito pequeno biscoitinho. Faltou só as canequinhas, né? Beleza. Tamanho de uma ring light. Do tamanho de uma ring light, realmente. Bom, se for assim, todo podcast, meu amigo... Vocês têm que treinar muito. Vou vir aqui todo mês fazer podcast. Você vê ali as calorias desse biscoito. Eu vi dentro do carro agora, minha funcionária. Tem que falei, treinar "Nossa, muito." Vontade de chorar, né? Quando eu olhei, falei, oi. A caixa. Aí você faz o quê? Você contrata o Roceiro para ele poder te ajudar a resolver o problema com as suas calorias, não é isso? Ele tem um programa especial todo para você, não é isso? Tá certo. Ué. Importante é vender, ó, gente. Canequinha Obrigada. 2 Space 22. Muito Ó. bonito, ó. Valeu. Aqui, ó, pra quem... Ó o brinde aí, ó. Vão servir um café. Enquanto isso, você pode ir falando sobre o jeitinho do mineiro, né? O jeito Então, do- apesar de mineiro, eu não tomo café, né? Você jura, cara? Eu vou na água. Eu vou tomar na água. Água. Não,
sou café a vida inteira. Desde antes de morar em Belo Horizonte. Depois que eu passei a morar em Belo Horizonte, então... Você já é do café sem açúcar? Porque eu vou te falar, o cara é... Eu tomo, mas aí eu não tomo qualquer café. No ódio. Não, Café no ódio. Tem que ser um café um pouco melhor. O cara que toma café sem açúcar já perdeu a aula. Faz tempo isso. Tem uns vídeos excelentes sobre isso. Gente, maravilhoso. Gente, fiquem à vontade, sirvam-se. Mas vai falando, você... Deixa eu só passar água pra O cá. lance do- Eu acho que... Ah, sim. Ai. Como é no improviso, não tem problema de colocar as coisas uma na frente da outra. Né? Enquanto isso eu vou comendo um biscoitinho, claro. Não sou o monarca, não, que bebe, fuma charuto no podcast, mas um biscoitinho, um café tá valendo. Obrigado. Vou botar uma vodquinha aqui. Muito bom esse biscoito, cara. Mas eu trouxe um pouquinho desse lado do mineiro de fazer negócio, né? A gente gosta, né? Eu aprendi muito com meu pai, assim. Meu pai me colocava no carro e, tipo assim, vamos ali comigo, só pra gente ficar escutando o que às vezes uma pessoa tem um negócio a fazer, entendeu? Ah, não, tô querendo vender. Mesmo que meu pai não ia comprar, a gente ia lá para escutar, para tentar fazer alguma coisa. Ah, meu avô era muito disso, né? A gente Seu brinca. Pai empreendia também? Não, meu pai nunca foi empreendedor, mas ele sempre foi de negócio. Igual meu avô. A gente brinca lá em BH, não sei se vocês já ouviram esse termo, que é catireiro. Faz catira, sabe? Então, troca uma vaca pelo um terreno pelo, sei lá, por um carro, e vai trocando, nem sempre vai, Nem né? sempre dá bom. Dá certo, dá bom. Mas assim, meu avô era muito assim, meu pai, ele já se tornou uma pessoa muito mais comedida, porém gostava muito de escutar, né? Meu pai sempre falava, escuta pelo menos o negócio para ver se você vai querer ou não. Mas escutar você não vai pagar nada, entendeu? Então eu vim muito com isso. E o capixaba é um povo que conversa pouco. É um povo que socializa pouco. É um povo que se conecta pouco. Então, assim, eu trouxe isso, mas muito no jeito de ser mesmo, sabe? Você encontrou muita resistência no primeiro momento? Muita. Já fui até taxado de, tipo assim, quando eu comecei na academia, né, desse jeito muito espontâneo, de dar bom dia, de falar e tal, das pessoas acharem que eu tava dando em cima, que eu tava sendo, né, tipo, ofensivo até, sabe? Invasivo. Mas eu aprendi que é muito pelo jeito capixaba, né? Ainda bem que eu tive um amigão meu, né, que me trouxe, que estava aqui no estado, e aí ele era o coordenador da academia que eu trabalhava, que ele me chamou para trabalhar nessa academia. Então ele ouviu muito essas questões, né? Foram por 2 vezes, se não me engano. E eu olhei assim, o Carlos, né, que é o nome dele. Carlos, pelo amor de Deus, cara, você me conhece, você sabe que de forma alguma eu ia tentar alguma coisa desse jeito, sabe? Que não faz muito, né? Não faz nada do meu estilo, né? Nem tentar. Eu sei, mas o caminho que você tá sendo muito. E aí eu tive que aprender a lidar com isso, entendeu? Porque o mineiro é de chamar para ir para casa a pessoa que tá passando aqui. Não, vamos lá em casa, entendeu? A minha esposa é de BH, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Ela é super expansiva, super convidativa e conversa pra caramba e fala e convida pra jantar lá em casa e aquela coisa. Quando você vê, já virou sua melhor amiga. Exatamente. Então, é o mineiro, cara. O mineiro, ele é assim. E é por isso que eu adoro Minas Gerais. Por isso que o meu tempo em Belo Horizonte foi maravilhoso. Morei 3 anos lá, de 2011 a 2014. Trabalhei lá numa agência de eventos, que inclusive eu continuo prestando serviço para eles até hoje. E, cara, a cidade é muito sensacional. Eu fiz muitos bons amigos que eu tenho lá até hoje. E o jeito do mineiro é esse mesmo, assim. Se você conhece uma pessoa, você descobre que ela é mineira e você fica suspeita, achando que ou ela tá dando em cima de você ou ela tá querendo alguma coisa. Não, cara. Esquece. Ela só é assim mesmo. Ela só é assim mesmo. É que tem essa certa frieza aqui por parte da cultura capixaba, mas os estados que estão aqui próximos a nós,
não são assim, né? Minas não é assim, Rio de Janeiro não é assim. Eu Bahia sou não é filha assim. de carioca e de baiana. Aham. Então já aconteceu de eu fazer um evento lá em casa e chamar o casal que era dono do pet shop. Mas estava de toda semana, eu venho pro aniversário, e eles... Você é da onde? Você não é capixaba? Eu não, eu sou capixaba. Não, mas... Aí eu não, minha mãe é baiana, meu pai é carioca. Ah, então tá explicado. Tem que ter uma justificativa. Eu acho graça porque eu vejo alguns cortes do Renato Albani fazendo comédia e ele é capixaba. E ele sacaneia demais o capixaba nessa história da visita. Não, o capixaba, se você falar com a sua mãe que você vai visitar, ela fala assim, não. Pra vem quê, não, né? Pra que vir me visitar, né? Por que tá fazendo Por que isso você tá comigo? fazendo isso comigo, né? É. E aí a gente faz muita graça. Mas sim, o capixaba ele tem um jeito mais fechado. Mas eu costumo dizer que, assim, uma vez que você entra no círculo dele, ele é, assim, seu amigo de infância Sim, também. Ele cuida sim, de sim. você, ele vai, assim, ele tem essa questão. Mas você furar ali a bolha é Sim. complicado. Que bom que você conseguiu, que você chegou, que você furou a bolha. Seja mais que bem-vindo, Perseverou, continue sendo né? bem-vindo. Tá perseverando Sim, aí. sim, sim. Mas assim, fazendo um link a essas raízes aí que você falou do seu pai, do seu avô, eu queria entender se empreender sempre foi um sonho seu ou se surgiu na sua vida, se quando você foi estudar, fazer sua faculdade, se você já pensava nisso e como que isso surgiu lá atrás, lá em Belo Horizonte, como que isso surgiu na sua vida? Então, eu não pensava em ser empreendedor quando eu comecei na faculdade. Na faculdade, talvez por não ter assim aquela maturidade, eu fui mesmo indo, sabe? Eu gosto de praticar esportes, eu gosto de estar, né, nesse meio mais ativo. E por outro lado, olhando para as outras opções, eu não gosto de usar terno e gravata, eu não gosto. Então, assim, algumas algumas coisas eu falei que não iriam para mim. E durante a faculdade eu achei muito interessante porque eu fui me descobrindo mesmo. E depois, na hora que você se forma, você já vira um profissional autônomo, um profissional liberal. Dentro da educação física. Exato. E desse ponto em diante, eu achei que seria interessante aprender mais sobre isso. E foi aí que eu busquei mais essa informação do empresário. Você chegou a trabalhar CLT ou não? Trabalhei CLT, sim, durante... Hoje você se vê voltando para o CLT? Caraca, não me vejo. Acho interessantíssimo, sabe? Sim. A gente sempre flerta. Queria tanto ter um salário, um horário de sair, um horário de chegar. O horário nem tanto, mas o salário... Não, porque quando você é empresário, esquece horário. Não importa se é sábado, domingo. Você também faz o seu horário, né? Exato. Você consegue ter uma certa liberdade que a CLT não Exato, permite. exato. Então, assim, tem os prós e os contras. E eu peguei muito querendo entender um pouco mais dessa parte de empreendedorismo, né? E aí eu fiz um MBA em gestão empresarial. Eu comecei a fazer e tal, para me especializar mesmo, para ter a informação, sabe? Foi até uma coisa que durante a faculdade eu me peguei fazendo muito, e uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu conheço: seja curioso, a informação tá aí. Sim. Busca a informação, tá para todo E mundo. no MBA de gestão empresarial, ali você encontra profissionais das mais diversas áreas, né? Exatamente. Já faz network, Exatamente. faz contas, né? Exatamente. Uma troca ali, você consegue entender o outro lado ali, que provavelmente no dia a dia você não tenha tanta afinidade. E aí acaba ampliando mesmo os horizontes. Exatamente. E aí comecei, né, a trabalhar mais com o público, né, que também era empresário. E as trocas eram geniais, sabe? Porque muitas das vezes, igual agora, eu posso falar por agora, né? Eu tenho um aluno que ele é diretor pica da galáxia, vamos colocar assim, de uma multinacional. Então, assim, pensamento estratégico, pensamento financeiro, é um negócio, assim, para minha realidade, é completamente diferente. Quando você começou a empreender, então, num primeiro momento, foi como personal?
Foi como... Não foi em estúdio, como pessoa jurídica ainda? Então, quando eu me peguei personal, eu descobri que eu era empresário. Mas não teve um planejamento? Nada, não. nada. Eu replicava o que os personagens já vinham fazendo. Vai aprendendo. Exato. Como surgiu o estúdio? O estúdio surgiu... Eu primeiro tive um estúdio lá em Belo Horizonte, né? E aí foi de uma estratégia mesmo que eu vi na internet o pessoal fazendo. E eu falei, poxa, isso daí é legal pra mim. Então, lá em BH eu fui, vamos dizer assim, empiricamente, junto com alguma busca de informação, assim, fui buscando um pouquinho dessa informação de onde seria legal, o que seria legal de fazer, aonde, como. Conhecendo a concorrência também. Exato. Então, assim, mesmo sem ter o conhecimento técnico, eu fui fazendo isso para me descobrir um pouco. Não tendo total, né? Porque igual meu pai e meu irmão também, eles são da área de administração. Então, eles falavam, né? Procura aí ver, analisa o mercado. Mas como Eu, analisa o mercado? Ele, não, procura aí na redondeza quem são as academias. E aí, de mercado, exatamente. E eu não sabia o que era. Eu não sabia o nome, mas você Mas fez, eu fiz. Né? Isso. E aí, em meio a essa informação, eu busquei um negócio que eu acho que é genial, que todo mundo deveria fazer antes de começar qualquer negócio, que é buscar o Sebrae. Eu falo muito isso. Eu ia te perguntar isso. sobre isso, se você chegou a fazer consultoria empresarial com o Sebrae. Eu falo muito isso com os meus clientes da contabilidade que estão começando o negócio. Eu falei, gente, tá ali, a informação tá ali, só esperando que você procure, que você busque, né? É gratuito, é para todos, mas as pessoas realmente... Infelizmente, a maioria acaba voltando para essa necessidade depois que já tem uma experiência ruim. Exato. Né? Ou depois que teve um crescimento desordenado. A gente vê aí vários profissionais que saem abrindo filiais de uma forma sem planejamento e aí acaba daqui a pouco fechando todas elas. Dando passo maior que a perna, né? O Sebrae, ele realmente é um ótimo aliado aí para quem está Exato. começando. Eu não fui para consultoria, né, do Sebrae, mas eu fui buscar a informação lá. E, de certa forma, né, uma certa consultoria, porque tem a consultoria também que é paga, que aí eles vão ver seu negócio e tal. E como eu estava começando, eu lembro disso como se fosse hoje. Eles me entregando um caderno, né, de... como é que chama? De fazer o seu negócio. Manual? Mas é o manual de... Ai, me fugiu o nome. Mas é um manual de abertura de empresa, sabe? Então, ensinando ponto a ponto, caso a caso, na prática, vai lá, busca, sabe? Então, eu fui anotando mesmo no caderno as coisas que eram, né, pedidas ali, sabe? Pelo menos para ter um pouquinho, o plano de negócios, exatamente. Aí é sempre bom estar com contadora. Fazendo o plano de negócio ponto a ponto, tentando ser o mais fiel possível. Claro que vai muito das expectativas, dos sonhos, e aí a gente tenta trazer para uma realidade e tal. Acho que tem que ter os dois, né? E eu acho que as pessoas, elas subestimam muito o plano de negócio. Elas falam, eu não preciso fazer isso aqui, mas faz toda a diferença. Faz. Só faz. Não pergunta se vai valer para alguma coisa ou não. Só faz, sabe? E como é um certo mercado, vamos dizer assim, muito distinto do meu, e aí eu vou entrar no seu mercado, Thaís, que é da contabilidade, caraca. Na hora que você cai nesse ponto da contabilidade, você fala assim, peraí, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porque você acha que né? Não, eu vou receber, eu vou pagar, pronto. Mas não, tem uma série de burocracias antes que você precisa e tal. E que se você não souber, você acaba caindo feio do cavalo, sabe? E também precisa desmitificar um pouco isso daí, né? Porque as pessoas, elas acham assim, é contabilidade, eu vou pagar imposto. E eu falo, gente, quem reclama de pagar imposto na pessoa jurídica é porque nunca pagou imposto alto na pessoa física. Exatamente. Eu pagava 27,5% na pessoa física. Então, quando eu cheguei num simples, eu tava no céu. Eu falei, que isso, gente? Sobra isso tudo pra mim. Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas têm que entender, de fato, o porquê daquilo ali, né? Não é tão ruim assim pagar imposto.
Não é nada ruim você regularizar o seu negócio, porque hoje eu falo com as minhas clientes, né? Até a Gisele lá do grupo também, minha cliente, ela fala, nossa, como é bom ouvir você falar e entender o que você está falando. As pessoas estão muito carentes de uma contabilidade consultiva mesmo, Sim. né? De você olhar um balancete e saber ler aquele balancete, saber o que está ali, saber o seu lucro líquido. A maioria, assim, eu vou falar que 80% dos empresários hoje não conseguem meramente ver um balancete e entender. Eles só pedem para enviar para o banco. Exato. E só. E não sabe identificar o que é o que está lançando, Exato. o que está saindo da sua empresa. Porque se você aprender aquilo ali, você consegue identificar aonde está indo o seu recurso, o que pode, até para uma redução de custo, até para um novo investimento, o que você pode fazer dentro da sua empresa. Eu estava falando até com a Silvia, eu falei, Silvia, vamos fazer as reuniões trimestrais, né? Que agora eu estou como contadora do Conecta. E ela falou, como assim reunião trimestral? Eu falei, fechamento de trimestre a gente senta e eu te apresento os números da empresa para você se familiarizar com isso. Porque você tem que ser o administrador do seu negócio, né? Você não tem que depender de mais ninguém para isso. Com certeza. E aí sim, se não, eu estou muito ocupado e eu preciso de alguém para me auxiliar, mas que você consiga entender. Sim. Pelo menos uma vez no mês você sente com o seu contador, com o seu administrador dentro da sua empresa e consiga, numa reunião breve, entender o que está acontecendo ali, como é que é a situação atual. Sim. E a maioria das pessoas, infelizmente, não sabem, ou só paga o contador só para... A gente fala que é emitir guia, né? Emitir guia e folha de pagamento e Meu só. contador me liga, eu já fico tremendo, porque vai vir uma DAS, pra chorar, né? Ou vem a DAS, vem o honorário, vem a DAS de Prolabore. Mas você pensa, diretamente proporcional ao seu faturamento. Exatamente. Tá alta se você tá ganhando bastante. Exatamente isso. É nessas horas que você fica pensando, pô, bicho, não dá nem pra ficar feliz porque eu tô ganhando bem, porque senão eu já tô pagando também. Mas o curioso é que, assim, depois que você entra nesse universo da contabilidade, você vai começar a olhar a administração do seu negócio de perto, aí você vê o trabalho que é fazer aquilo, e aí você passa a valorizar mais o seu contador, porque o tanto de imbróglio que ele vai te ajudar a se desvencilhar por você fazer as coisas corretas, é muito melhor você pagar o cara para poder fazer isso para você, do que você tentar se virar sozinho e cair numa malha fina e com certeza ser pego por sonegação, qualquer coisa do gênero. Cara, é um trampo. Você fazer movimento mensal, pegar todas aquelas notinhas, discriminar a origem, sabe? Tudo isso dá muito trabalho, é um saco de fazer, mas no final das contas vale a pena, porque você vai estar com tudo regularizado, né? Imagino que você já deve ter passado por essas dores de cabeça, agruras aí com o negócio nesse tempo. As pessoas falam muito, que no Brasil a gente paga muito imposto. Tem país que é muito pior. Tem uma cliente minha que foi pra Holanda, namorando lá, ela falou, que saudade de pagar imposto no Brasil. Aqui até para abrir uma conta num banco é difícil. Então, assim, as pessoas têm que olhar que não é tão ruim assim, sabe? Tem como você procurar uma alíquota mais benéfica, desde que você tenha uma consultoria de fato, né? Então, assim, invista numa boa, né? Já puxando pro meu lado aqui, invista numa boa contabilidade, que isso vai fazer toda a diferença para você. Sim. E eu brinco que você tem que ser amigo do seu contador, você tem que estar próximo dele. Porque é aquilo que você falou, tem o tal do fator R. Que se você não tiver de olho, meu amigo, você vai embora, entendeu? E quem é o contador vai saber te auxiliar, vai saber as estratégias ideais para que você consiga estar no seu melhor tipo de faturamento, o seu melhor tipo de... Pagar imposto no melhor anexo, exatamente, né? No mais benéfico, né? Exatamente. E eu vou fazer um pouquinho da meia-culpa aqui, porque, assim, acaba que nós, como empreendedores e empresários, a gente acaba focando muito na parte do seu negócio. Por exemplo, o meu negócio é atividade física, é o que eu sei fazer. Realmente, a parte financeira é algo que eu transito para entender. Entendeu? Captação de alunos, aumentar ali sua receita. Exato, como dar a aula e tal, entendeu? E uma coisa que eu gosto de fazer, e aí é que eu acho que é bem interessante estar aliado, é mostrar os números, e aí depois você senta e faz um planejamento estratégico, né? Do que eu quero, para onde que eu quero ir. E isso daí... Eu quero isso, dentro dessa realidade, como que eu posso fazer para alcançar o meu objetivo? Exatamente. Falando em realidade, objetivo,
Como é que estão os números do Mormai Studio? Quantos alunos você tem hoje? Quantos alunos você pretende ter até o final do ano? Como as coisas estão caminhando lá dentro? Até para a gente poder apresentar um pouco o seu negócio para a galera. Sim. Então, hoje eu sou o gestor, né, mais comercial do Estúdio Mormai. Já fui a parte de gestor técnico, mas agora entrou mais um sócio. Então, a gente deixou ele tomando conta da parte técnica, e eu acho que eu caí pro comercial, né? Tendo em vista bem, né? tendo em vista o tanto de conversa que eu vou, né? Uhum. Então, assim, hoje os números da Mormai, a gente abriu o estúdio na época da pandemia, então a gente pegou, assim, na hora que a gente estava começando a bombar, vamos dizer assim, né? A dar aquela sprint inicial que as pessoas vêm, a gente teve que fechar. Que deu mais ou menos aquele período da segunda onda, de fechar em março 2021 e tal. Ali, né? Exato. Então, assim, os números acabaram indo lá para baixo. E aí a gente voltou a tentar, né, alguma coisa ali. Então, entre muitas cabeçadas, hoje a gente tem alunos ativos, uns 84, porque varia um pouco, né? E fora que a gente atende também algumas outras formas, né? Que é o Gympass. Então, hoje, se a gente for contar com o Gympass, a gente está próximo de uns 150, 130 alunos. Uhum. Como é que funciona lá? De segunda a sábado? Quais os horários? A gente funciona lá de segunda a sexta. E aí a gente tem 2 quadros de horários, né? Que vai de 6 da manhã até as 10. E depois de 16 até as 20. Então, a gente tem 4 horas, né? 2 turnos de 4 horas. Ficam aqueles eventos, né? E ficamos com aqueles eventos. Exatamente. E como é que é a estrutura da academia? É uma academia tradicional? É um modelo diferente de academia? Como é que é? Cara, então, o Mormai é uma franquia, né? Então, assim, foi até um dos motivos de eu ter vislumbrado entrar lá, né? Como sócio, que é justamente essa questão. É uma academia que a gente diz que ela é diferente. Nosso objetivo é que ela seja diferente, realmente, do que tem no mercado, sabe? Então, a gente trabalha com alguns equipamentos diferentes. Então, a gente tem lá uma prancha de surf, a gente tem lá um equipamento que é tipo como se fosse um half de skate, que é bem interessante, sabe? A gente trabalha muito com equipamentos que usam elástico, né? A gente mescla um pouco treinamento funcional, treinamento cardio, treinamento de pilates e um treinamento que chama Five, que trabalha muito com aberturas de cadeia, que hoje a gente vê que a maioria das pessoas trabalham muito fechadas, né? Com essa parte anterior fechada. E esses equipamentos trabalham com essa abertura, sabe? Então, isso promove uma melhoria, vamos dizer assim, para as dores nas costas, postura. Né? Então, a gente trabalha assim, e são equipamentos que não são convencionais de academia. Na verdade, eu ouso dizer que a gente não tem quase nenhum equipamento de academia. Eu fiquei curioso por causa do nome. Tem alguma afiliação com a marca Mormai, que é aquela marca de surf, óculos e tudo mais? Tem sim. A Mormai, ela é uma marca e que ela tem subgrupos. Uhum. Então, ela tem a parte de roupas de fitness mesmo. Tem a parte de óculos, que é uma parte, né? Tem uma veia à parte. E tem essa área fitness também, entendeu? Então, vamos dizer assim, eu sou só dessa área fitness. Uhum. Então, lá no estúdio, você não compra óculos, você não compra roupa, entendeu? Você compra a roupa da Ilha Vips. Inclusive, você não compra a roupa da Mormai. Exatamente. Mas, assim, então, assim, acaba que a gente trabalha muito com esse viés da Mormai, que é muita coisa pensada no outdoor. Sabe, esse clima muito mais outdoor, que é um clima que me mudando para cá, entendeu? Me chamou muita atenção. E como que funciona essa questão da franquia? Como que é feito esse controle?
quando é franquia, a gente fala de padronização, né? A gente fala que Isso. tem uma fiscalização, como que funciona Auditoria, essa questão, digamos Sim, assim. sim. para garantir que vai manter Sim, o sim. A padrão gente de- tem todo o padrão da Mormai. Então, desde o layout que a gente fez quando foi abrir o estúdio, então eles passam pra gente quais são as cores, quais são todos os layouts mesmo, onde que vão ficar os equipamentos. A gente tem uma certa liberdade para dentro da aula, ver o que fica mais confortável e tal pra gente na dinâmica, porém tem sempre esse padrão. E as aulas são todas padronizadas. Padronizadas em que sentido? Não significa que é sempre a mesma aula, não. A gente tem semanalmente um tipo de aula que é passado para a gente, porém uma aula geral. Então ela fala que vai trabalhar, por exemplo, com movimentos integrados, depois movimentos aeróbicos. Então ela tem uma sequência. E nesses movimentos é onde entra a expertise do nosso professor em relação ao aluno. Então, temos alunos que têm algum tipo de comorbidade, que têm algum tipo de questão. Ah, não, tem uma dor no joelho que eu não consigo fazer esse exercício. Então, o nosso professor consegue adaptar, mas seguindo aquele layout. Por quê? A ideia é que se você tiver aqui na Mormai de Vitória ou em qualquer outra Mormai, você siga aquela mesma metodologia, aquela mesma linha. Então, se você treinar segunda-feira na Mormai de São Paulo, viajar para cá na quarta-feira e treinar, você vai treinar o mesmo tipo semanal que vai ser. Não vai ser a mesma aula, mas vai ser a sequência da aula que vocês estão fazendo. Estúdio Mormai aqui no Espírito Santo? Sim, sim. Gente, é o único estúdio Mormai aqui do Espírito Santo. Que fica aqui em Vitória? A gente fica ali no Jardim da Penha, na Rua do Canal, perto do Le Buffet, Ah, sim. sabe? Sim. Aqui é típico pro capixaba falar assim. Aqui não tem nome de rua e as numerações Tem são número todas de bagunçadas. quadro. Exatamente, A exatamente. Tem que ter uma Da onde? referência. Eu, quando eu Exatamente. morei em Brasília, eu ficava, tá, mas qual é a referência? Não Não. tenho, é a quadra tal, a rua tal. Exatamente. Então, acaba que, dando essas referências, a galera já consegue se localizar melhor do que eu falar o número. E Da... se a galera quiser fazer parte do time de vocês, como é que eles fazem? Eles entram em contato? Tem como marcar uma aula experimental? Sim, sim. No próprio Google ou então em qualquer rede social, é só colocar lá no @Mormai, Estúdio Mormai Vitória, e aí faz o link com a gente através do próprio WhatsApp. A gente tem lá 2 consultoras de vendas que estão lá o tempo todo e prontas para responder, para fazer, né, toda essa interação. A gente geralmente, até para o aluno entender do que se trata, né, para o nosso cliente, né, a gente chama de aluno, né, entender do que se trata, conhecer, a gente chama de experiência Mormai. Vai lá fazer, não é uma aula experimental, é uma experiência Mormai, para ver se aquilo dali faz sentido para você, sabe? Então, experiência é o quê? Uma duração de quanto tempo? é uma aula mesmo, Uma então aula ela 50 dura minutos, entre 50 e 1 hora, né? Então tem uma conversa prévia para entender qualquer questão. A gente fala muito dos objetivos e necessidades. Quais são os seus objetivos, quais são suas necessidades? Entendido isso, a gente vai para o treino. O treino tem uma metodologia própria, mas tem durante o treino algumas coisas que são específicas. É um treino de durante a aula, são 6 alunos por horário, mas cada um recebe também um tipo de atenção exclusiva. São 6 Então, alunos e quantos professores? A gente tem, nos horários, são 2 professores, né? E mais um estagiário. Dá pra ter um Então, E a gente capacidade consegue. a capacidade máxima é de 6 alunos. De por 6 turno. 6 alunos por horário. Porém, a gente tem turmas de meia e meia hora. Então, elas ficam um pouquinho, vamos dizer assim, entrelaçadas. Entendi. Exatamente. Mas todo momento com 3 profissionais acompanhando. Uhum. Entendeu? Então, assim, vão ser no máximo 12 pessoas na sala e 3 professores. 4 alunos por Exatamente. professor, Em média, isso. Então, assim, é um treino bem... Isso daí a gente está falando da turma, 2 turmas cheias, né? Sim. Então, fica muito fácil do professor lidar com todas as questões. Então, é bem dinâmico, é bem divertido, é bem diferente,
sabe? Até por isso que a gente abre para ter essa experiência. Porque o nosso objetivo lá não é ter ninguém amarrado a um plano. Muito pelo contrário. É ter as pessoas que gostam daquele tipo de método, daquele tipo de atividade. Eu acho que também tem que ser muito voltado para a experiência, né? Vocês já conseguem... Tem até uma pergunta que a gente separou para você, que era perguntando sobre a concorrência, como que vocês se destacavam no mercado. Mas aí eu acho que já está respondido nessa questão do diferencial. O estúdio ele é bem diferente de uma academia tradicional. Ele tem toda uma dinâmica de controle de alunos, os aparelhos são distintos, são professores dando atenção exclusiva. Eu sei que tem outros modelos de academia parecidos, mas o diferencial dos equipamentos, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, assim, tipo prancha de surf, half de skate, essas coisas são completamente assim. Eu ainda não fui lá, mas eu acho incrível. Eu fico olhando no Instagram, né, e eu fico olhando, será que é pra skatismo? E quando que é o próximo evento lá? A gente vai ter agora um outro aulão, dia 20/4. Vai ter parceiro Conecta lá? Vai ter vários parceiros Conecta lá. Entendeu? Exatamente. Não, excelente. Que a gente faz esses eventos justamente no intuito de ser inclusivos, de chamar todo mundo. Então não é. Para esses eventos, os seus alunos, eles gostam? Caraca, eu vou te falar que vem o estúdio, por ser limitados os horários, 6 alunos por horário, acaba que alguns alunos não conhecem outros. Nem se conhece. Exato. Então a gente faz nesse objetivo mesmo, de um conhece outro, um sabe do outro, sabe, de integração. Ele cria network até onde não tem. Exatamente. Até onde não tem. E aí, o que acontece? A gente, dentro da estratégia desse aulão, é assim, primeiro ponto, é aberto. Então, você pode trazer quem você quiser. Então, acaba que, assim, acontece aquela conexão de, tipo, um arrasta o outro, sabe? Para a atividade física, que é um hábito muito bom de ter. Além disso, dentro dessa aula, a gente começa, né? A gente chama para aula às 9 horas da manhã. Porém, a aula mesmo, ela vai começar às 9h30. Porque dentro desse horário a gente dá um tempo para as pessoas chegarem e quem já chegou tá ali parado, acaba conversando. O professor, poxa, você viu fulano e fulano também tem e tal, e vai criando aquela rede de contatos, sabe? E isso é bem interessante para a gente, porque os nossos alunos, quanto mais eles se sentirem próximos, sabe? Eles criam mais fidelidade. Porque hoje, dentro dos nossos planos, igual eu falei, nós não temos o objetivo de fidelizar o aluno, que ele não saia por medo de pagar uma multa. Não é isso, é até outra forma. Sim. Se você quiser conhecer, vai lá no online. Entendeu? Bem, tem que fazer o jabá dela. Não, e sabe o que eu achei legal? Uma das suas alunas que foram lá na loja com aquele voucher que a gente fez de desconto do mês da mulher, né? Ela ficou perguntando para minha funcionária, mas quem é a Thaís? Ela faz aula lá, mas que horário que ela faz? Tipo assim, quero conhecer. Então você acaba despertando, né, nos alunos essa vontade de querer conhecer, de querer saber quem é. Isso é muito bom, porque o relacionamento, você acaba indo pelo local, o relacionamento entre as pessoas ali, interpessoal, acaba aproximando mais ainda e fideliza ainda mais os seus alunos, com certeza. Né? E a gente acaba criando, não é papo de vendedor, não é papo de professor, mas a gente acaba criando uma relação mesmo com o aluno, porque muitas das vezes a gente encontra mais ele do que ele encontra algum membro da família, entendeu? Então acaba que eu vejo mais meus alunos do que às vezes minha mãe durante a semana, sabe? Então a gente acaba criando uma relação ali de uma hora, uma conexão mesmo. Então, assim, eu sei alguns pontos, algumas questões, né? Então, assim, envolvimento com o filho. O filho tá passando mal, como é que tá? Como é que dormiu? Como é que... Sabe? Sim. Então... E, querendo ou não, o aluno, ele tá confiando a você a saúde dele, né? Então, assim, não é uma relação rasa. Não pode ser uma relação rasa. E, assim, no meio que a gente tem visto que as pessoas estão cada vez mais buscando experiências.
E se pessoas se conectam com pessoas, o frio, eu acho que ele não tem mais espaço no mercado. Eu tenho sentido isso. As pessoas precisam dessa proximidade. E é curioso, porque aqui Pós-pandemia também, isso exacerbou também as ser. pessoas, né? Cara, as pessoas ficaram loucas querendo sair, depois as coisas foram... Eu depois de ter vivido muito nessa área, eu percebi... Tem muitos profissionais de educação física, aí eu vou falar um pouco da minha área, que falam que a área não tá boa, a área não sei o quê, não dá para ganhar dinheiro e tudo mais. E eu percebo que, cara, se você se especializar em alguma coisa, seja ela qual for, tem público. Então, o que você falou... Tem espaço para todo mundo, você acha? Eu acho. Todo mundo que é bom. Sim. Sabe? Mundo que quer. Todo mundo que quer melhorar. Sim. Porque, por exemplo, igual você falou, tem gente que quer ser atendido frio. Tem gente que quer chegar lá, treinar, morder o peso e ir embora. Só. No entanto, tem muitos profissionais de educação física que são os carrascos. Não estão aqui para conversar. Cala a boca e treina. Sabe? E tem gente que ama isso. E se eu for desse jeito, eu tô fadado ao fracasso. Sim. Porque eu quero saber como é que você tá. O que tá acontecendo para eu te treinar. Você já sabe que o perfil de aluno que gosta do personal carrasco jamais vai parar lá. Jamais vai parar. Tudo bem também, Exatamente. né? Porque tem espaço para outras pessoas que gostam do seu método. Exatamente. Então, você vai encontrar o seu método aonde você se especializar, sabe? Onde você quiser. Eu na área, né, da educação física, eu procuro me desenvolver um pouco mais, né, na parte de empreendedorismo. E junto com isso, eu tento também desenvolver as pessoas que estão comigo, né? Então, a minha troca por estar trabalhando comigo é muito dar essa atenção. Então, na hora que eu vou fazer a entrevista de emprego com as pessoas, né? Que eu nem chamo de entrevista, eu chamo de bate-papo mesmo, porque eu quero entender um pouco. A pergunta crucial para mim é: você é especialista em quê? E não importa em qual período da faculdade você esteja, se foi estagiário, se já foi professor formado, se não foi. Eu quero saber o que você é especialista, no que é que você busca, sabe? Para se desenvolver, para ser diferente. Porque se você for só mais um, já era, tá fadado ao fracasso. Sabe? Então, é muito isso que eu busco trazer para as pessoas que estão ali comigo, em troca, né? O estúdio, a parte de gestão de pessoas, vamos dizer assim, eu tento mostrar para eles que, tipo assim, as informações que eu estou passando aqui não é porque para você trabalhar para mim com isso. Muito pelo contrário, é para você se desenvolver. E se aqui ficar pequeno, exato, se aqui ficar pequeno, segue seu caminho, porque parte do meu trabalho foi feito. E na hora que você chegar lá grande e as pessoas perguntarem como é que você chegou nesse ponto, você fala assim, não, foi lá. Então, mas foi culpa isso dele. A gente Entendeu? aprende muito no MBA de gestão empresarial também, que um bom líder, ele forma líderes, né? Então, se você é gerente de um local e você não formou nenhum gerente ali, é porque você não foi um bom gerente. Exatamente. E isso é sensacional, né? Porque as pessoas, elas ainda têm um pouco dessa cultura de querer reter o funcionário ali, Sim. de querer que ele fique ali para sempre, né? E não, se o funcionário vai continuar ali naquela mesmice, se ele acomodou, é porque você não foi um bom líder. E agora eu percebi aqui, assim, né? Nós estamos com uma geração de pessoas muito complicadas de lidar, né? Que são as pessoas que, assim, não estão com muita vontade de trabalhar, né? Então, acaba que uma coisa que eu percebo que eu fico maluco é quando eu vou dando esse tipo de informação e a pessoa fica assim, não, é só para eu trabalhar para ele. Por isso eu não vou fazer dessa forma. Eu não vou atender dessa forma. Não faz o menor sentido, né? Pensando em, tipo assim, pequeno demais, Sim. Sabe? Não, porque ele não vai me pagar a ponto de eu fazer isso. Eu acho que não é por aí. Um pouco aquela conscientização de que para eu chegar, se eu quero um cargo melhor, se eu quero chegar num lugar muito melhor do que onde eu estou agora, eu preciso percorrer um caminho.
Né? Eu não sei se com o advento da internet, eu não sei se com essa questão de do nada uma pessoa ficar muito famosa hoje em dia, ganhar muito dinheiro, eu não sei se passou essa percepção para as pessoas, né? Principalmente para o público mais jovem, de que eles não precisam lutar tanto para chegar lá, eles não precisam trabalhar tanto, sendo que é um caminho, né? Para você ser um bom profissional hoje, você foi estagiário, você foi assalariado, você trabalhou e pagou para trabalhar no início do seu negócio até você chegar lá. Sim. Então, acho que falta mesmo essa questão de... E tá difícil realmente achar no mercado esse tipo de profissional. O sucesso, ele é um iceberg, né? Uhum. Se você pensar Isso bem, aí. é uma grande analogia. O sucesso, ele é um iceberg. O maior esforço, ele não está sendo visto. Ninguém ali, tá né? vendo o que tá embaixo da água. Exatamente, Sabe? exatamente. E aí é por isso que às vezes as pessoas querem... Elas acham, pô, o cara trabalha pouco e ganha muito. Mas, pô, o que será que ele fez para chegar no ponto de hoje trabalhar pouco e ganhar muito? Exatamente. Sabe? E assim... Será que trabalha pouco mesmo? E muitas vezes não, né? Às vezes as pessoas têm a impressão de que a pessoa trabalha pouco porque se organiza, faz o próprio horário e tudo mais. E não, às vezes a pessoa só se organiza melhor e trabalha em horários inusuais, não vai trabalhar necessariamente no horário comercial. Enfim, são muitas variáveis, assim. E aí realmente eu faz falo sentido. muito da brincadeira do calça meu chinelo, entendeu? É. Calça meu chinelo, depois você Onde fala. que aperta? Exatamente. Entendeu? E você ser, eu acho que um dos grandes desafios, né, de empreender hoje em dia, eu falo por mim, é você ser responsável por tantas outras pessoas, né, tantas outras famílias. Sim. Independente de se tem pandemia, Sim. se tem cliente inadimplente ou se não tem, o Sim. salário do seu funcionário vai vencer e você tem que pagar. Sim, você sim, tem sim. que arcar com todas aquelas despesas ali e ninguém tem nada a ver com isso. Sim, Você sim. tem que arcar com esses compromissos. Sim. Então, eu acho que isso que é diferente, né? Isso que é difícil, porque você dormir, né? E acordar e pensando nos seus compromissos, no que você tem que fazer. Então, às vezes, a pessoa só vê a liberdade de horário, ou, não, você pode fazer uma viagem no meio da semana, mas e todos os outros compromissos que ficam aí, que precisam ser cumpridos e que são, né? Então, acho que tem que ter uma conscientização de modo geral para que as pessoas valorizem mais os seus empregadores, valorizem mais quem está ali batalhando para que você tenha o seu salário, para que você tenha um aumento salarial, para que você tenha um benefício a mais. Sim. Cada detalhezinho, cada benefício que o empresário, que o empreendedor coloca para o seu funcionário ali, custa e muito. Sim. Então, sim. se tivesse essa questão de somos um time, de que se eu não produzir ou se eu não atender bem o meu aluno, o aluno do Estúdio Mormai, e se cair aqui a frequência de alunos e o meu emprego, como é que eu vou manter isso? Exatamente, Então, exatamente. Eu acho que, assim, muito se falou do empresário, né, como aquele cara carrasco, aquele cara que só quer só sugar sua alma e tudo mais. E não é bem assim. Agora, jogando do outro lado, igual você falou, não importa o que aconteça, o salário vai cair na conta. E a gente passou por isso. Eu e meu sócio, a gente sentou e conversou um dia de falar assim, vamos tentar pagar os funcionários ao invés do 5º dia, vamos ver se a gente consegue pagar daqui uma semana. E eu virei para ele e falei, cara, não dá, não dá, opção, né? não tem essa opção. O que a gente precisa de fazer? Atrasa o seu aluguel, atrasa a sua conta Exatamente. pessoal, mas O que a gente precisa de fazer? Vamos tirar do bolso para pagar? Porque, assim, são famílias que precisam muito disso. E por horas, por vezes, as pessoas acham que você tá, tipo, de boa. Não tá. Entendeu? E você tá sofrendo. Né? Exatamente, Sim, por dentro. Eu falo muito isso, assim, com amigos, até com os meus funcionários. Eu falo, você vê alguém que acabou de abrir um novo negócio, dá um abraço nessa pessoa, porque ela tá precisando. As pessoas têm criam, né, um folclore de que você acabou de abrir o seu estúdio, você tá na melhor fase. Não, é aí que você tá mesmo no vermelho. Sim. E vai demorar aí no mínimo uns 3 anos. O lance de 3 anos no vermelho é real sim, demais. Sim, Real. sim. E outra coisa que eu também acho sensacional, puxando um pouco desse link da pessoa que acabou de abrir, se é seu amigo, não pede para ele o desconto, faz diferente. Vai lá e paga o total, apoia, entendeu?
porque é a parte mais difícil, sabe? As pessoas acabam, igual muitos brincam, né? Torcer na hora que deu certo é fácil. Agora, na hora que tá lá embaixo, né? Cadê aqueles amigos mesmo, sabe? Tem uma conhecida minha que ela tinha feito um curso de consultoria de imagem, né? E ela me pediu ajuda para precificar o serviço dela. E aí eu falei com ela, eu falei, olha, você tem que... Falei as variáveis, né, que deveriam ser levadas em consideração para ela chegar nesse preço. E ela falou, mas os meus amigos não vão poder pagar isso. Aí eu falei com ela assim, os seus amigos vão ser seus últimos clientes. É triste, mas é a verdade. Hoje, eu tenho uma corretora aí, vai fazer 8 anos. Os meus amigos, eles vieram 3 anos depois do início do meu negócio. Outras pessoas desconhecidas confiaram em mim enquanto profissional para depois os meus amigos chegarem e falarem. E são eles que vão chegar e vão falar, sempre acreditei em você. Você validou o negócio sem eles, aí eles apareceram. Eu sempre soube que você ia ser um sucesso. Exato. Mas os meus amigos também foram pedir identidade visual, outras coisas, depois que eu já tinha bastante tempo de mercado. Mas eu também não julgo, porque design ele foi ser descoberto mais como um item de primeira necessidade mesmo. Eu acho que realmente apareceu durante a pandemia. Depois que a pandemia bateu, as pessoas precisavam se reinventar, precisavam trabalhar no digital e todo mundo queria uma marca, todo mundo queria um material visual, todo mundo queria alguma coisa. E é de primeira necessidade mesmo. Junto com a constituição da sua empresa, você precisa. E aí, sim, a coisa apareceu, sabe? As pessoas passaram a entender. Então, eu acho que hoje eu consigo estar mais solidificado no mercado, porque o mercado... ele se abriu mais para mim, principalmente depois da pandemia. Mas acho que o importante é a gente continuar sempre trabalhando, né? Tipo, se você acredita naquilo que você faz, você vai tocando da melhor forma que você puder. Sim. Até que em algum momento, continua fazendo o seu melhor, obviamente também, porque tem que trabalhar, tem que ralar, porque se você não se empenha o suficiente também, realmente a coisa não anda. Mas eventualmente as coisas... a estrada se abre. Sim, né? Eu vi isso acontecer comigo, eu imagino que você tenha visto acontecer com você, a Thaís também da mesma forma. Imagino que grande parte dos empreendedores que estão no Conecta devem ter visto dessa forma ou estão nesse caminho de ver agora também. Sim. Enfim. Mas eu acho que aí eu vou fazer um link com o nosso... Eu ia falar sobre a identidade visual do grupo, que foi o André que nosso grupo, exatamente. E uma coisa que é sensacional, que é justamente isso. Os seus amigos vão demorar para te apoiar, mas o grupo surgiu muito nisso, em ser parceiros, sabe? Então eu acho que essa parte de parceria, que é o que me vislumbra muito, que me enche muito os olhos, sabe? Porque eu com os parceiros, eu pareço que eu fico maior, que eu fico mais forte, entendeu? Então eu consigo, por exemplo, trazer para dentro do estúdio a marca da Thaís, sabe, em uma ação comercial, me deixou mais rico, sabe, de possibilidades, entendeu? Trazer um bolo do Rita Tortas, que também é do nosso grupo, para lá, me deixa mais forte com os meus no caso, eu ia chamar de aluno, mas com os meus clientes. Os seus clientes, eles vão ver que você tem recursos, né? Que você consegue trazer pessoas diferentes, trazer novidades. Exatamente. E compartilhamos das mesmas necessidades, das mesmas dificuldades. Por que não, né? Exatamente. Se apoiar sempre, exatamente. Né? Então, assim, eu vi, e aí foi aonde que eu entrei no grupo, foi vendo essa forma de fazer parceria, sabe? Porque na parceria... eu falo do seu negócio assim como você fala do meu. Então, ao invés de eu roubar o seu cliente, pelo contrário, somos dois que estamos com o dobro de clientes agora. Entendeu? A gente acaba se empoderando, né? Exato. Eu diria que tem uma analogia mais ou menos parecida com a maçonaria, né? Porque dizem que os maçons, eles têm muito isso. Se você tem um negócio... e você está num grupo de maçonaria, todos os maçons daquela região, eles vão no seu negócio prestigiar o seu negócio, vão pagar caro, vão pagar e tal. Legal. E acontece mesmo. Sim. Então, assim, o princípio, eu acho, do networking, ele é muito velho já, se você pensar bem, né? Sim. Porque maçonaria está aí há séculos já e eles funcionam de maneira muito
funciona, parece como um relógio, assim, Sim. realmente, Muito sabe? bem. Sim. Então, eu acho que foi uma coisa que eu vislumbrei também, né? Quando a Silvia me trouxe para dentro do grupo, eu vi o potencial daquilo. Sim. E eu já tô, assim, eu tô há pouco tempo no grupo, mas eu já estou muito satisfeito de ver de onde o grupo saiu para onde o grupo está agora com a minha participação e com outras pessoas entrando, sabe? Sim. Então, Fazer parte disso, né, André? e fazer Porque parte disso, fazer parte dessa construção, sabe? É um negócio colaborativo. quando essa mudança foi proposta pela Silvia, essa mudança recente, né, que a gente passou a ser Conecta e tudo mais, foi um trabalho realmente em conjunto, os membros todos apoiando, né? Você que está semanalmente ali, quase que diariamente com a Silvia. Sim. O André, em tempo recorde, ele criou a identidade visual. Sim. A gente trabalhou para constituir a empresa. Então, assim, é muito legal ver essa galera. Não tivemos nenhuma saída do grupo, ninguém saiu, ninguém soltou a mão de ninguém ali, né? Muito pelo contrário, chegaram novas pessoas. Sim. Todo mundo viu muito de forma positiva. Isso também a gente tem que trazer também a Silvia, né? Que é sensacional, ela entende do negócio de todo mundo. Ela, na verdade, é a entrevistadora oficial, né? Ela não pôde estar aqui hoje, então a gente está substituindo por ela, mas quem vai entrevistar a galera vai ser ela. E, cara, eu só vejo grandes possibilidades e eu tô vendo o grupo florescer, assim, na frente dos meus olhos. É uma coisa muito bacana. Eu acho que, assim, o propósito do grupo, ele surgiu em todos antes do grupo, sabe? Eu acho que esse propósito da gente se conectar, da gente... existe muito, né? Na minha área, o pessoal fala muito da cocriação, sabe? Da gente, todos juntos, criarmos algo, sabe? E eu acho que foi muito isso, grupo. Eu usei coautoria no termo lá da missão do grupo, mas é bem análogo, né? Exato, porque, assim... ninguém soltou a mão de ninguém porque todo mundo entendeu o propósito. Independente, claro, identidade, visual, tudo, isso é importante, mas independente disso, essa essência, todo mundo tinha certeza do que era, entendeu? Porque então, vai além da pessoa jurídica, né? Vai além do Conecta CNPJ. Exatamente. As pessoas realmente já tinham conexões e formam a cada dia. Exatamente. Eu acho isso muito legal. E assim, aí puxando um pouquinho para o meu lado, acaba que eu estava muito próximo da Silvia, no meio dessa transição. E igual eu falei lá no dia do jantar, o meu aluno, a gente conversa muito, a gente tem muito essa troca. Então a Silvia chegando aflita para treinar, a milhão, e eu assim, calma, o que foi? Me explica. E durante essa explicação, você vai fazendo esse exercício, sabe? Então, assim, muitas das vezes, o treino acabava e a gente tinha muito assunto ainda para tratar, sabe? Novas ideias foram geradas. Exato. O treino acaba, mas a terapia não. Exatamente. É assim que funciona, no fim das contas. Teve muitas vezes que a gente estava ali batendo papo também e que novas ideias surgiram, já fomentou uma coisa aqui, uma coisa ali, já saiu uma ação. O podcast saiu assim. Sim. Num bate-papo informal, tem umas coisas aqui e ali, vamos fazer. E no final das contas a gente está aqui, inclusive assim, chegando no final, porque já está quase dando a hora da gente entregar o estúdio. Mas eu queria muito te agradecer pela presença, pelo tempo que você disponibilizou aí. Eu sei que a vida é super corrida para todo mundo, mas eu espero que essa aqui seja a primeira experiência de muitas. Eu espero que depois que a galera fizer a parte deles, que você retorne pra gente fazer de repente um round 2 com toda a estrutura já melhor montada, porque esse aqui realmente vai ser experimental, mas eu vou tentar fazer os cortes, deixar tudo mais ou menos alinhado. Sim. E aí a gente passa para ver como que isso vai se desenhar ali nos nossos Instagrams. Mas é isso, assim, no mais eu queria muito agradecer a presença, o tempo que você disponibilizou aqui. Que isso. E a gente aguarda os outros membros do Conecta virem aí, dessa vez com a Silvia entrevistando, porque ela que é a oficial aqui. Eu vou ficar só nos bastidores aí, arrumando a parafernália toda da programação. É isso, gente. Com a gente certeza. vai ficando por aqui. Valeu. Eu agradeço muito vocês terem me chamado aqui, até mesmo para a gente fazer esse teste junto. Foi um voto de confiança em mim, então eu fico muito feliz. Deu super certo. E tamo junto. Obrigada. Valeu. Beleza. Deixa eu terminar.